isso, aquelas classificações raciais que eles davam, os alpinos e os íspios aqui. Bom, tinham sido nórdicos. Não era só germânicos. Não era só não ter judeus no seu passado. Tinham que ser nórdicos. E depois tinham que ser bem escolhidos, mais ou menos bem configurados. E para casarem, as esposas, obviamente, tinham que ser os mesmos princípios. Apesar de tudo isso, porque aquilo era feito cientificamente, media seus narizes, malares, via suas proporções, sabiam que tinha que ser tanto para tanto, entre o eixo este e o eixo aquele, senão já não era, aquelas coisas. A cabeça, se era dolicocéfala ou braquicéfala. Você sabe o que é o braquicéfalo e dolicocéfalo? Isso era fundamental naquela altura. Só se falava do braquicéfalo e dolicocéfalo. Você sabe ou não sabe? Não? Era o eixo da cabeça assim visto de cima. Portanto, aqueles que têm um eixo de cabeça assim, proporcionalmente grande comparado com o eixo lateral, são dolicocéfalos. Os que têm uma cabeça assim mais redondinha ficam braquicéfalos. Braquicéfalos eram melhores que os dolicocéfalos. Então, ser dolicocéfalo, você não ia longe, não. Bom, vocês estão rindo, é claro que isso tinha de antes. Eu estou me lembrando de um francês chamado Vacher de Lapouge, um francês do século XIX, que foi o introdutor, veio do socialismo marxista, ele era do partido Jules Guesde. E ele foi o introdutor dessas ideias racistas assim, tal e qual, em França. Claro, primeiro vocês têm o Conte, como é que ele se chamava? O Gobineau, mas isso assim era naquelas ficções. Agora, as ideias racistas assim, com pretensões científicas, foi Vacher de Lapouge. E Vacher de Lapouge, para provar que os braquicéfalos eram muito mais inteligentes que os dolicocéfalos, ele fez o seguinte: ele tem uma divisão da França, dos vários departamentos e tal, e ele consultando as estatísticas médicas, ele começou fazendo os departamentos onde havia mais braquicéfalos, as taxas de braquicéfalos ou dolicocéfalos dos vários departamentos. E depois ele fez ele viu o número de bicicletas por habitante. E ele provou que, quer dizer, não sei se eu provou, que não deu ao trabalho de conferir se estava certo, não? Imaginar que não ia se fazer, não é? Bom. Ele provou que era precisamente os departamentos em que tinha maior porcentagem de braquicéfalos e maior porcentagem de bicicletas. Isso provava, claro, que os braquicéfalos eram muito mais inteligentes, porque aparentemente é preciso ser muito inteligente para andar de bicicleta, ou alta tecnologia. Naquela altura seria uma taxa dos telefones celulares, ou sei lá o quê, ou seria hoje. Mas, reparem, isto que vos dá vontade de rir, vocês não percam nunca a noção que tudo isso era feito com critérios chamados científicos. Baseava-se em estatísticas, mensurações. E isso é só para vos dizer que vocês estão habituados à universidade, vos dizem que aplicando critérios científicos vocês chegam a ideias pelo menos sensatas. Mas aí que às vezes não sucede, não é? Então é preciso ter cuidado. Não quer dizer que não se apliquem critérios científicos nenhums, bem entendido. Quer dizer que às vezes só medir não dá resultado. Tratadas então, como eu disse, selecionar esposas, medias, fazia todos esses critérios, mas alguém tinha outra palavra, que era o Himmler, que recebia a foto da candidata, entrava em, como é que vocês chamam? Portugal tem outro nome, aquela roupa que as mulheres vestem para tomar banho na praia, maiô de banho, e o Himmler, olhando, ele podia vetar, ele dizia, não, esta não é forte. Certeza. E aí a mulher tinha passado todas essas seleções, as mensurações, vai ver por quê. A certa altura, eu vou ver por quê, quer dizer, na ideologia nacional socialista. E por que o Himmler pode tomar essa decisão? Porque ele tem mais do que os outros, como dizer, a percepção do sangue. Então ele é uma intuição, vai dizer, não é. Não é das nossas. Bom, com esse critério se vai fazer a base de uma seleção racial. Depois, com a guerra, aos SS propriamente ditos se juntam os
Waffen-SS, que quer dizer os SS armados, pura e simplesmente. No interior desse conjunto, SS e Waffen-SS, o número de não germânicos, quer dizer, pessoas exteriores ao Terceiro Reich, ou seja, Alemanha, Áustria e a Boêmia Morável, portanto, a parte da República Tcheca que foi anexada, o número de pessoas exteriores era muito superior ao número de pessoas vindas do Terceiro Reich. A construção, isso para vos sublinhar, que a construção da nova raça, da raça dos senhores, o caráter extra-alemão, não é verdade? Não nacional, supranacional. Espero que isso fique bem claro na vossa cabeça. Isso ia fazer uma nova raça a partir de elementos do Reich e fora do Reich. Outra questão que vocês têm que pôr bem claro na vossa cabeça também é que aqui, ao mesmo tempo, temos biologia, no sentido que os cientistas dão ao termo, mesmo os cientistas eugenistas, e temos uma metafísica do sangue. Eu vos referi em outras aulas, não sei se ontem, o Parsifal do Wagner, e hoje estamos a referir de novo o Parsifal. A ideia é a seguinte: a ideia é que cada pessoa, acima de tudo, transporta um sangue. Entendeu? A força dos mortos vem do facto do sangue que ela tem aqui dentro das veias dela ser o mesmo sangue dos mortos. E ela vai passar esse sangue aos filhos dela. É o mesmo sangue, o mesmo líquido. Como se você tivesse um líquido num vaso e você não pudesse entornar. Se você tropeça e cai, é uma catástrofe, aquela coisa derrama-se. É essa a ideia. Vocês não entenderão nada do racismo nacional socialista se não entenderem que se trata de um sangue, que é o mesmo sangue dos mortos, que vai passar aos vivos, e que as pessoas são essencialmente portadoras desse sangue. E essa é a responsabilidade de cada pessoa. Então o que o Hitler vai fazer é construir uma raça de melhores portadores do melhor sangue. Para isso, entre os eslavos, tem que antecipar, tinha uma muito fraca ideia dos eslavos. Entre os eslavos, no entanto, os nacionais socialistas hitlerianos achavam que existiam ainda ilhas dos antigos nórdicos, alemães, que tinham avançado para leste e que tinham deixado ali ilhas racicamente valiosas. E eles identificavam-nos entre os povos ocupados. Olhavam e diziam: aquele tem todas as características nórdicas. Que não tem, claro, não estou contando para vocês. E o que é que eles fizeram? Vocês sabem quantas crianças foram raptadas pelos SS? Porque eles achavam que elas tinham características nórdicas. E foram levadas para a Alemanha, as suas identidades destruídas administrativamente e entregues a famílias nórdicas. Calcula-se que tivessem sido submetidas a esta forma de rapto administrativo 50 mil crianças da Rutélia Checoslovaca. Praticamente outro tanto dos territórios soviéticos conquistados, já temos 100 mil. Além de 200 mil crianças polonesas. Algumas conseguiram regressar às suas terras de origem, depois de 45. Eu imagino, muitas vezes, o que seria, numa Europa em destroços, essas crianças de 6, 7, 8 anos, sem mapas, numa geografia ignorada, como farejando as suas aldeias, lembrando-se ainda de quem elas eram. Olha aqui está uma coisa interessante para os historiadores das identidades estudarem.
Por que eles não pegam nesses assuntos? Porque historiadores de identidade gostam tanto dos assuntos fúteis. Aqui está um assunto interessante, sem futilidade nenhuma. Tem um conto do Brecht, tem que a Cruzada das Crianças, que eram as crianças sem pai, sempre estão vagando sem país direito, vagando sozinhas, procurando comida nos escombros, acabam morrendo todas no final, de fome. Eu não conheço o conto, não. Mas isso não é obrigatoriamente o resto dessas crianças. Nós, a Cruzada das Crianças vem da Idade Média, não é? Porque não eram crianças. Mas se passa no... Sim, ele faz a metáfora, não? Que não eram crianças, sabe? Na Idade Média, o que é que chamavam crianças, não? Eram os não casados, não? Nesse sentido. Não casados, né? Nem primogênitos. Não eram adultos, portanto, eram tutelados. Se vai então raptar essas crianças para quê? Para resgatar o sangue delas. As crianças eram portadoras de sangue. Vamos trazer esse sangue, nós não. As declarações do Himmler a este respeito são fascinantes nos discursos dele. Nós não podemos perder este sangue. Não podemos permitir que este sangue se perca. É preciso trazê-lo para nós. Existe então aqui uma curiosa assimetria. É que o sangue pode ser abastardado, ele pode se perder, ele pode ser abastardado, violado, mas ele não pode purificar. A miscigenação para esse tipo de racismo, não especificamente nacional-socialista, essa ideia você já tem no Wagner, a miscigenação é sempre uma perda biológica. O Hitler aplicava, aliás o Wagner também, a esta noção na teoria dos vasos comunicantes. Vocês sabem como é que é, não? Tem feito a mesma física que eu no ensino secundário. O Hitler diz o seguinte: a miscigenação de uma raça superior com uma raça inferior melhora a raça inferior, mas nunca põe a raça inferior à altura de uma raça superior. Então, você está perdendo sangue da raça superior em vão. Porque a raça superior desce sem que a raça inferior consiga subir ao mesmo nível. É por isso que ele era contra a miscigenação. Então, qualquer miscigenação de um nórdico ou um germânico, se aplicava a germânicos também, com raças consideradas inferiores, era uma perda biológica sem nunca ser um ganho. Significa isto, então, que aquela raça a criar os nórdicos, senhores, e a já existentes, os germanos, estavam sob uma ameaça permanente. Eles podem perder, mas nunca podem redimir os outros. Eles podem perder eles mesmos, sem nunca redimirem os outros. Isto cria sobre todo o nacionalsocialismo um verdadeiro crime de catástrofe, ou de histeria catastrófica, como que uma premonição da derrota. Isto é nada mais, nada menos do que a estética das ruínas que nós falamos ontem. Ele se vê como um grupo de cavaleiros no meio de ruínas, defendendo-se de inimigos que podem sempre multiplicar-se sem que eles possam multiplicar, sem que eles possam atuar biologicamente sobre os inimigos. Vou-vos dar um exemplo só para vocês entenderem isso. Quando a Kristallnacht, você sabe o que é Kristallnacht? A noite
dos vidros. É traduzido por cristal, mas claro que não é cristal, é os vidros, as vidraças, a noite das vidraças. Não é? É impressionante como se traduz. Mas isso não é, no caso, não é só brasileiro, porque por todo mundo, todos traduzem noite de cristal. Noite de cristal. Portanto, foi o primeiro ataque mais generalizado aos judeus no Reich. Houve alguns membros do Partido Nacional Socialista que violaram judias, em vez de partir só aquelas vidraças e fazer um boicote aos comércios, violaram mulheres. Foram julgados e condenados pelo Tribunal Interno do Partido. Expulsos. Sabe por quê? Porque eles estavam degradando o seu sangue. O fato de um homem violar a mulher se considerava que entrava no homem o princípio deletério da mulher de raça não aceitável. E que então eles estavam degradando o seu próprio sangue, o tal sangue que eles eram portadores. Estas é que eram as ideias. E se vocês quiserem entender o racismo nacional socialista, você tem que pôr na vossa cabeça estas ideias e raciocinar com elas. Porque com as vossas vocês não vão entender a lógica daquilo. Porque aqui tinha uma lógica. Mas para entender a lógica tem que ser com aquela lógica, entendeu? Com as ideias daquelas pessoas. Então vocês veem estes, eles foram punidos por ter violado judias. Não por causa das judias, quem se importava com eles, mas por causa deles, eles quem? Toda a raça que estava sendo atacada no sangue daqueles 3 ou 4. E o contato sexual do homem com a mulher ia prejudicar o sangue existente no homem. Questões? Nenhuma está inteiramente claro? Ou está tão confuso que não há qualquer possibilidade de fazer questões? Sim. A SS era composta toda por nórdicos? Toda. Não era composta toda, servia para criar a raça nórdica, só nórdicos. A ponto que nas zonas ocupadas de leste, mesmo quando mais precisavam de soldados para combater durante a guerra, a seleção continuava sendo severíssima. Eram muito mais os candidatos do que os aceites. Por exemplo, nos 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, a Estônia era considerada de boa raça. Quanto mais não fosse porque o Alfred Rosenberg era um estônio. A Estônia e Letônia. A Letônia era considerada só parcialmente. Então foram aceites SS, tanto da Estônia como da Letônia. A Lituânia era considerada toda ela de má raça, não foi aceito nenhum lituano. Nos ucranianos, vocês saberão, se leram, que houve muitos ucranianos entraram nos SS só de uma zona. É uma coisa que muitas vezes os historiadores não se dão conta. Só entraram nos SS os ucranianos de uma dada região que o Hitler considerava que era uma região racicamente boa. Ouçam, isto é delirante a este ponto. A certa altura, quando eles vão para os Balcãs, passaram para a Crimeia e tal, havia lá um povo, que eu não me lembro do nome, e que começou sendo morto. Até que chegou aos ouvidos do Führer isso, e o Führer disse, não, modo algum. Eles são os mais diretos representantes dos ostrogodos. Então, em vez de ser mortos, passaram a ficar vivos, claro, e a ter a vida facilitada, inclusive a ter entrado aos SS. Como é que o Hitler chegou à conclusão que aqueles caras ali, junto à Crimeia, eu sei que era perto da Crimeia, eram os mais diretos representantes, os ostrogodos eu não sei. Sei que isso os prejudicou, esses sujeitos, depois, porque o Stalin não achou graça a coisa e mudou-os todos de lugar, foi daqueles que o Stalin pôs para outras regiões e perseguiu. Então, os desgraçados, primeiro eram mortos porque eram nocivos, depois o Hitler decide que eles eram ostrogodos. E aparentemente os Stalin diz, são ostrogodos, então vão ver, não é? Não, os SS eram um laboratório. João, eu fiquei com uma dúvida porque, assim,
ao que tudo indica, não existia nenhum critério, assim, existia um critério científico, mas existia algum critério relativamente claro para ele definir? Não, esse povo aqui veio dos nórdicos originalmente, esse não, ou era da cabeça? Relativamente claro, havia. Relativamente, assim, não precisa ser muito. Era o grande mito das migrações dos povos. E então, se vocês querem ver as consequências dos tais pensamentos místicos do George Sorel e companhia, sigam precisamente os debates nacionais socialistas sobre esta questão que o Lucas colocou. Porque as ideias têm consequências. Contrariamente ao pretender os pós-modernos, as ideias têm consequências. Se vocês querem saber se certos conceitos são válidos ou não, vejam as consequências deles. Então se debatia daquela maneira mais inacreditável isto, dos tais migrações, dos ostrogodos e não sei o quê. Mas isto era feito com a mesma mistura de fatos e de delírios que eu vos disse no recrutamento das pessoas. Por um lado, mede-se, faça uma quantidade de... Eles estavam sempre medindo. Sempre. Que, aliás, repara, no irracionalismo europeu, a frenologia teve um papel importantíssimo, não é? E a frenologia, as bossas cranianas, não é? A bossa da música, aí eu tenho a bossa da música, ele tem a bossa da arte, ou a bossa da história, ou o que seja. Então se media os crânios, passava a vida medindo crânios. E depois vai o outro e olha e diz, não é. Já, como eu disse, posso dizer como é. Então, critério científico, eles achavam que sim, claro, que tinha critério científico. Se vocês vejam o que foi a física quântica, o que se chama de física, o que chamavam de física ariana. Vocês vejam a crítica da física ariana à física quântica. Eu não tenho possibilidade agora de estar dizendo isso, eu não dou aula sobre fascismo. E vocês veem o que era a ciência no Terceiro Reich. Quando se discuta por que o Hitler não teve bomba atômica, o Eisenberg seria... O Eisenberg estava homem de extrema direita. Estava calado depois da guerra e serviu muito dizer que ele tinha boicotado as coisas. O Eisenberg era um homem desta aula, desta raça. Sempre foi, aliás. Mas ele pertenceu aos corpos francos, foi dos caras que esteve nos corpos francos, matando os operários revoltados. Um grande físico, como todo mundo sabe, um grande pensador e tudo mais. Mas o Eisenberg era totalmente marginal na física. A física nacional-socialista era dominada pela chamada física ariana. Foi fundada por 2 prêmios Nobel. O Leonard e o Stark. Onde está? Vocês tinham fome? Sim. Vamos tirar o fone. Leonard e Stark. 2 prêmios Nobel. Não é brincadeira. A física ariana acusava a física quântica de ser judaica. Por ser abstrata. E de fazer aquilo que os mais detestavam, aquelas, como é que eu vou chamar? Experiências imaginárias do Einstein, não é? Em que ele vai fazer experiências no papel, não é? Que eu penso, não sei se é ele que cria esse método ou não, mas pelo menos desenvolve muito. Isso era considerado algo característico da mentalidade judaica, que não tem nenhuma percepção da mãe terra. O que nós temos de fazer, e vem toda a linhagem com Paracelsus, o que faz o experimentador é reproduzir em si no laboratório a emanação orgânica da natureza. Vocês estão vendo como é que você vai fazer bombas atômicas a partir daqui? Não vai. Não vai mesmo. Então você pergunta, é científico? Ah, bem, 2 prêmios Nobel juntos são mais científicos do que um, não é? E aqui dominaram as universidades para dizer esses dislates. Então o que é científico aqui ou não é científico? Há pouco, quando eu comecei a aula, eu reproduzi o nacional-socialismo não é mais biologia aplicada, que é mais científico que isso. A política é biologia aplicada, diz o Ecker, que é mais científico do que isso, e agora nós estamos aplicando a biologia. Qual é a resposta à sua questão? Para mim é esta, olha, pensem então o que é que significa científico.
talvez não seja uma frase, uma palavra tão unívoca como parece, talvez não seja um termo tão claro. O que é ser científico hoje? Pensem isso na economia. O Fundo Monetário Internacional será científico? Os economistas do Fundo Monetário Internacional serão científicos? Será científico ter certo nível de preços ou não será? Mercado. Hoje em dia está assente que o mercado acredita. O mercado será científico? Deve ser a tal lei da oferta e da procura muito científica, então. É verdade que alguns cripto-judeus foram selecionados nessa seleção nórdicos, passaram como nórdicos e eram judeus. Eu respondo a isso quando for falar dos judeus. E outra pergunta que eu ia fazer é que, para mim, eu acho que não me lembro aonde, que alguns biógrafos de Hitler falam de uma suposta ascendência judaica. Isso procede. Eu responderei a isso quando eu for falar dos judeus. Agora nós vamos colocar aqui o segundo elemento da tríade. Temos a raça dos senhores. Quem é a sua raça? Alguém tem alguma ideia? Judeus? Não. Não. Não são inferiores. Negros? Não havia nada negros ali, não é? Isso é na Europa, não é? Mas eles são conceitos, Os que não são. Que não Nós estamos fazendo algo Que não são nosso, né? A zona que eles vão dominar. É basicamente os que não são nórdicos. Né? Você não é nórdico. Não. eslavos. Eslavos. Subraça. O nome oficial, claro, era Untermenschen. Unter quer dizer sub, não é? E Menschen quer dizer humanidade. Untermenschen é sub-humanidade. Eram os eslavos. As décadas de Guerra Fria fizeram com que se esquecesse, no Ocidente, claro, não a Leste, esse segundo componente. Ele é essencial. Os judeus só vêm aqui por acréscimo. São essenciais também, mas por acréscimo. Se não entendemos essa dialética que eu vou começar a expor agora, vamos entender a questão do antissemitismo. São os eslavos. Por quê? Por que eles são sub-humanidade? O que é que pode distinguir essa sub-humanidade dos nórdicos? Qual é a característica básica que os define como sub-humanos? Vocês têm ideia disso? Eles nasceram para ser sérios. Eles nasceram para ser sérios. Nasceram para ser sérios por que razão? É isso? Mas por que razão? Tem o sangue degradado em relação aos nórdicos. Não. Eles não têm sentido no Estado.